oportunidade com vocês, o nosso assunto de energia feminina. Eu vi que é algo que vocês engajaram muito. E eu percebo que talvez é uma dor atual do coletivo. Talvez daqui 3, 4 anos pode não ser, mas eu vejo que tem muitas mulheres vivendo esse despertar da consciência de energia feminina. Eu estou vivendo isso, então acredito que vale eu conseguir investir um pouco mais de podcasts, de eu trazer um pouco mais de insight para vocês, porque eu estou vivendo isso. E através até dos meus ensinamentos, dos meus tropeços, eu compartilhar com vocês aprendizados, que vocês consigam ter clareza de onde que a gente pode equilibrar melhor a nossa energia feminina e a nossa energia masculina. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas no evento presencial do Café com Joia, no último que a gente fez, eu compartilhei com as pessoas algo muito interessante. O Caio já estava chegando em casa tarde várias vezes. E aí, foi uma quinta-feira, eu mandei mensagem, eu ia mandar mensagem para ele, e naquela hora eu tive 30 segundos de bom senso. Porque eu ia mandar mensagem assim, não vai chegar tarde hoje de novo, né? Eu tenho certeza que nessa hora ele ia falar, a minha mulher lá de novo, enchendo o saco, né? A chata, pegando no meu pé. E obviamente que ele ia chegar tarde, porque ele não pode sentir que ele está sendo dominado. Quem tem que escolher a hora que chega em casa é ele. Então, se ele chegar em casa cedo porque eu cobrei, ele vai sentir assim, cadê o meu poder? Cadê minha energia masculina de dominância nesse lugar? Isso é inconsciente, gente. Não quer dizer que o homem, ele pense assim. Mas, às vezes, ele age assim até mesmo por conta do inconsciente de falar assim, não, quem manda aqui sou eu. Quem vai chegar na hora que eu quero sou eu. E eu falei, cara, eu posso tentar escrever essa mensagem de uma forma diferente. E aí, eu mandei assim pra ele. Se você quiser chegar mais cedo, eu vou amar cuidar de você. Fofa. Fofa. 6h30 ele estava em casa, senhoras e senhores. 6h30. Tipo assim, e tarde é 8h30, 9 horas. Eu, pelo amor de Deus, volta pra casa. Não, 6h30, porque eu fui fofa. Eu fui fofa. E ele não chegou em casa já esperando a mulher bicuda, a mulher brava, aquela mulher que acha que é mãe, que tá ali pra dar ordem, pra brigar, pra dar castigo, pra educar. Gente, eu não tô pra educar o meu marido. Eu não tô ali pra dar ordem no meu marido. O problema é que ninguém ensina a gente como que eu faço isso, como que tem que ser essa comunicação. E eu falo, é difícil. É difícil porque não é o meu natural. Não é meu natural porque eu sou uma pessoa que naturalmente eu tenho uma energia masculina muito mais elevada, pode ser pelo meu temperamento natural, meu temperamento íntimo, pelo o colérico, sabe, pelos meus traços de personalidade, que tem muita questão de competição. E isso é uma coisa muito interessante, né? A gente sempre erra na nossa energia feminina quando a gente quer trazer esse lado da competição. E tem horas e lugares. Até a Dani Sabina, ela tava gravando uns stories esses dias que perguntaram pra ela assim: você nunca vai querer competir numa prova de corrida? E ela falou assim: não, porque toda vez que eu vou competir, isso sou eu na minha energia masculina e eu não quero estar nessa energia. E aí você olha a minha vida, eu tô o tempo inteiro o quê? Competindo. Tô competindo. Mas eu gosto. Isso é uma coisa que não me faz mal. Isso é uma coisa que eu gosto. Eu tô aprendendo a lidar com o equilíbrio de desligar a chavinha. Qual é a hora que eu trabalho essa energia masculina? E a gente precisa entender, gente. Todo mundo precisa das duas energias. Uma mulher com uma energia masculina muito baixa, inexistente, é uma mulher que não produz. Ela é uma mulher que procrastina tudo. Não tem execução. Não consegue fazer coisas. Porque a gente precisa dessa energia masculina do fazer. Agora, um homem que, por exemplo, não tem energia feminina, que ele vive só na energia masculina, é um homem que não vai saber abraçar. É um homem que não vai saber falar eu te amo. É um homem que nunca vai conseguir dar pra você carinho. Então a gente precisa entender que não é um ou outro. Eu não preciso viver só em um. Eu não preciso só viver no outro. Eu preciso dos dois. E a nossa inteligência é a gente saber ligar e desligar chavinhas. Meu punho tá doendo. Que a minha sentou no meu punho. A gente precisa aprender a ligar e desligar chavinhas das horas que cada lugar, cada ambiente, ele exige. Olha que coisa interessante que eu quero compartilhar também com vocês, de exemplo. No último domingo, a gente fez um campeonato no meu prédio com os moradores de tênis. O Caio foi minha primeira dupla, a gente brincou, só que só tinha eu de mulher e tinham mais outros 5 homens. Então eu competi como mulher no meio de 5 homens. E aí o Caio, ele deu um saque, aí depois ele virou meu oponente, ele foi fazer dupla com outra pessoa. E aí ele deu um saque muito forte. E eu entrei bem na bola, para os tenistas vão entender, e eu dei uma porrada na paralela que todos os homens pararam e falaram, nossa! Aí eu, bate mais forte, amor. E naquela hora eu fiquei,
Fabiana, pra quê, Fabiana? Pra quê? Cala essa boca, fica quieta. Pra quê? Eu falei, eu já sabia que eu tinha cagado. Eu sabia que eu tinha cagado. Tipo, pra quê que eu vou falar pro meu marido? Ah, bate mais forte. Tipo assim, olha aqui, eu bati mais forte que você. Olha aqui, sua bola foi fraca. No meio de 5 homens, gente. Tipo assim, dá na paralela, fica quieta. Fica quietinha. Ai, sai ali, dali fofinho, entendeu? Você sentou porrada na paralela, amor. Ai, tá ótimo. Tipo, faz de conta que foi sorte, você entendeu? Faz de conta que, ai, nossa, peguei errado na raquete, aí por isso que foi com tanta força, assim. Eu, na hora, eu falei, errei, caguei, entendeu? Por quê? Porque era a energia da competitiva. Eu queria ser forte, eu queria ser superior. Eu tava com a energia masculina ali muito aflorada, entendeu? E aí, de novo, isso vem a inteligência, você saber que horas que você vai ser. Você precisa dessa energia masculina. E, tipo, ali eu não precisava. Eu podia sentar a mão na bola, mas eu podia continuar sendo menininha. Eu podia continuar sendo frágil. Então, eu podia fazer um voleio bonitinho. Eu não preciso fazer... Eu podia fazer... Foi fofo, entendeu? Foi bem, obrigada, desculpa, foi fofo. Então, eu percebo que eu, principalmente, né, e eu coloco os meus erros pra vocês conseguirem, às vezes, avaliar dentro da rotina de vocês onde que o bicho tá pegando. Então, eu já percebi que, principalmente quem tem muito essa necessidade de competir, então você tá no mundo profissional, você tá no mundo corporativo, é óbvio que existe competição. E aí você tá tanto competindo pela sua vida. Você precisa competir tanto pelo teu lugar, você precisa competir tanto pela sua posição, que você chega na tua casa, amor, você continua competindo do mesmo jeito. Você acha que você tá ali pra guerrilhar, você tá guerrilhando com o teu marido. E não é uma disputa de quem tem mais poder, não é uma disputa de quem é o mais forte de todos, mas é uma disputa, sim, de quem vai fazer o papel da força e quem é que vai fazer o papel da delicadeza. Então, quando eu volto para este meu lugar da delicadeza, quando eu volto para este meu papel da fofa, eu deixo o meu marido viver este lugar da força, né? Então, até é engraçado que a gente vai ter um casamento agora, quando vocês ouvirem esse podcast, o casamento já foi, mas então já vou dar spoiler, que não vai ser spoiler, que o meu vestido vai ser amarelo. E aí, esses dias ele tava, o Caio, ele falou assim pra mim, aleatoriedade, né? Momentos de aleatoriedade. Ele tava no carro, no quarto, ouvindo música, e ele ama música. Ele olhou pra mim e falou assim, eu pagaria, ele falou tipo, muito dinheiro, pra ter essa voz. Eu falei, nossa, como você tá poderoso, tá pagando, hein? Porque o sonho dele era poder cantar. E aí ele tava ouvindo um triozinho, eu não sei se vocês já viram esse vídeo, mas talvez vocês já tenham visto, é um trio. E às vezes eles trazem outras pessoas, e eles ficam sentados numa quina de uma cozinha americana, cantando músicas. E aí, esses dias, eles estavam cantando a música da Bela e a Fera, no momento da valsa. Aí eu falei pra ele assim, quando a gente estiver no casamento, vai ser exatamente isso, a Bela e a Fera, porque eu vou estar com o meu vestido amarelo, né, e a Bela usa um vestido amarelo no desenho, e eu falei, você vai ser a Fera. E aí a gente vai dançar e tudo mais. E no fundo eu tava pensando, eu falei assim, mas eu no fundo, eu também sou a Bela, eu também sou a Fera. Eu tenho os dois em mim, né? E eu não falei. Mas eu pensei, eu falei, não, deixa ele ser a fera, gente. Deixa ele ser o monstro, deixa ele ser a força, Fabiana. Lá na hora, amor, você só vai ser a bela, a donzela, a dondoca. Você não precisa de força, você não vai ter que ser o monstro. Então, eu sei que vocês estão gostando muito desse assunto, porque eu tenho certeza que vocês sentiram em vocês essa vontade de vocês poderem descansar. De vocês poderem não viver dessa força, não viver dessa intensidade o tempo inteiro, porque isso é exaustivo, isso não tem muito a ver com a identidade da mulher. Toda vez que a gente se coloca nessa posição de competição, nessa posição de... não chega nem a ser brutalidade, mas nessa posição de tudo tem que ser força, tudo eu preciso medir esforço, tudo eu preciso medir força, é exaustivo. Por quê? Porque não é natural da mulher. E, de novo, eu já falei isso pra vocês em outros podcasts, né? Quando a gente precisa colocar muito da nossa energia pra isso, a gente precisa colocar muita força pra sustentar essa posição. E esse é o ponto. Às vezes a gente tá tão desalinhado, a gente tá tão desbalanceado que a gente quer viver essa energia o tempo inteiro. Eu preciso viver em casa, eu preciso viver no trânsito, eu preciso viver no trabalho, eu preciso viver com a minha família, eu preciso viver com meus parentes, eu preciso viver isso na academia, eu preciso viver isso em todos os treinos, em todas as atividades físicas que eu faço.
chega uma hora que a gente sente que a gente vai explodir, a gente acha que a gente não vai dar mais conta, a gente acha que você não consegue fazer mais nada, você não vê mais uma luz no fim do túnel, porque você tá colocando tanta energia para algo que não te preenche, que ao invés de você ser reabastecido com as coisas que você faz, você tá sendo drenado. Chega no final do dia, você tá cansado, daqui a pouco você tá tendo um burnout, daqui a pouco você tá assim, se questionando da vida. Você começa a se questionar do seu propósito. E às vezes não é o caminho que tá errado. Entende? Não é a profissão que você escolheu, não é o marido que você escolheu, não é a tua casa cheia de filho, que é uma coisa maravilhosa. Por que muitas mulheres às vezes têm um filho, ou às vezes têm 2 filhos? E tipo assim, a mulher tá até as tampas. Muito, obviamente que eu não vou ser generalista e falar que esta é somente a razão, mas essa pode ser uma das principais razões sobre toda hora ter que brigar com o marido, toda hora ter que se colocar na posição de mãe do marido, toda hora eu preciso medir força, toda hora eu tenho que gerar esforço. E você não permite tirar a necessidade de força que você precisa ter na vida e deixar que ele seja a pessoa da força. Deixar que o seu parceiro seja a pessoa da força. Você fala assim, pô, Fabi, mas eu não tenho um parceiro na vida. É pior ainda, porque você não tem com quem dividir. Então, eu tenho com quem dividir, eu não preciso manter essa força o tempo inteiro, eu posso compartilhar a necessidade de energia masculina da minha vida. Eu posso falar pro meu marido, agora você vai ver o meu carro aí, que eu fiz besteira com o meu carro, deu um totozinho hoje na parede, gente, uma besteirinha, estragou mais a parede do que o meu carro. Mas entendeu? Amor, eu fui menina, né, fui braço ali, errei. Eu achei que eu tinha desligado o carro, gente, aí eu tirei o pé do freio, e eu não tinha desligado o carro foi pra frente. Mas assim, coisas bestas, entende? De coisas assim, carregar uma mala, ou até ser o cara que tem que colocar a mesa lá e lutar pela nossa família, e brigar pela nossa família, e brigar pelo melhor da nossa família, entendeu? Eu tenho com quem compartilhar. Agora, se você é uma pessoa que não tem com quem compartilhar, com quem você divide essa força, você precisa 1000 vezes mais prestar mais atenção. Porque você acaba trazendo este papel dessa figura o tempo inteiro para sua vida. Você traz esse papel o tempo inteiro para sua vida. E aí eu te pergunto, qual é o momento que você pode trazer mais feminilidade? Falei certo? Se eu não falei certo, vocês relevem. Mas pode ser na forma como você escolhe cuidar da tua casa. Né? Às vezes colocar uma florzinha. Tem um vídeo muito legal que eu vi esses dias, que era uma mesa posta. Eu até falei para as meninas, né, no Dia das Mulheres aqui, a gente fez uma reuniãozinha entre as mulheres, e eu falei, a mulher jogou tudo com plástico na mesa. Aí o suco na caixa, os embutidos no plástico, o pão da padaria no papel. E aí a diferença que fez o café da manhã, só por ela colocar o pão na cesta, colocar os frios numa tigelinha e tirar o suco e colocar numa jarra. Você conseguia perceber que era um outro ambiente. Tinha beleza, tinha belo, tinha cuidado, tinha excelência. E aí a gente às vezes acha que a excelência, ela vem só em coisas muito caras, ela vem só em coisas muito, em coisas muito extraordinárias. E é só o fato de você dar conta do simples, que foi exatamente o que eu falei no último podcast, que se você não ouviu, você volte no último podcast que você vai entender mais sobre isso. O que é dar conta do simples? E aí você pode ter isso na forma como você se veste. Então, para quem vem acompanhando o meu Instagram, para você que não me acompanha no Instagram, @FabiSawaia, SAWAYA. É complexo, mas é fácil de falar. A forma como eu venho buscando me vestir mais, com mais intencionalidade. Sabe, eu sou uma pessoa muito prática. E esse excesso de praticidade, ele vem muito da energia masculina. Então, às vezes eu quero me ficar largada, vestida de qualquer jeito. É óbvio que aqui no podcast, então toda vez que eu venho trabalhar aqui, que a gente tá no escritório, eu gravo e eu volto pra trabalhar, eu já tô no mood do podcast. Mas olha que coisa interessante, que eu não sei se vocês observaram. Cadê? Pega, Má, pega ali, por favor. Vai passar na frente. Tá tudo certo. Vocês não vão saber disso, mas gente, hoje eu vim de salto. E isso é o quê? Isso é muito lucro. Por quê? A Mayara vai passar de volta, que ela vai sentar. Por que isso aqui é lucro? Porque, gente, toda vez que eu criei uma persona no podcast, que é a calça jeans, às vezes eventualmente eu venho com outra calça e uma blusa branca. Não sei se vocês já observaram, mas faz 30 episódios que eu tô mais ou menos do mesmo jeito toda vez. Só que toda vez que eu vim trabalhar, eu vinha de rasteirinha. Porque eu falava assim, gente, eu vou gravar podcast, eu tenho que ir de calça jeans, blusa branca. Aí eu falei,
Fabiana, vamos, capricha, vai, força na vida. Eu botei um saltinho, ó. Coloquei um saltinho. Isso aqui é um esforço, porque eu poderia vir de tênis, eu queria vir de rasteirinha. E eu falei assim, cara, não. Se esforça um pouquinho mais, tem um pouco mais de autocuidado, tem um pouco mais de zelo pela tua imagem. Sabe, pela mulher que você quer ser, a forma como você quer se posicionar. Demonstrar que você se cuida. E não é só pelo fato do salto ou da rasteirinha. Tem horas que vai ser a hora da rasteirinha. Mas tem lugares que não é o lugar da rasteirinha. É a hora do quê? Da pessoa, da mulher que eu quero ser. Então, a gente, né, principalmente mulheres que trabalham fora, a gente não mostra o nosso empoderamento só no nosso tom de voz, da forma, pelo contrário. Mas a gente pode ser intencional na forma como a gente coloca, agrega alguns detalhes na nossa vida. O fato de você cuidar um pouco mais da sua vestimenta, o fato de você investir um pouco mais, às vezes, numa maquiagem, ou você ter um pouco mais de cuidado no cabelo, ou você escolher um pouco melhor as suas roupas, isso vai mostrar muito mais empoderamento do que você falar grosso, do que você falar forte, do que você ser ríspida, do que você ser uma mulher muito assim, 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 assim. Porque isso, essa última versão, ela é muito mais a energia masculina do que a energia feminina. A gente pode se empoderar do nosso autocuidado. Quando as pessoas olham uma imagem que existe cuidado, que existe zelo, isso transmite tantas coisas, gente, em tantas camadas que a gente não tem noção. Se vocês assistiram o podcast anterior, se vocês não assistiram, vocês voltam lá que vocês vão entender o que eu quero dizer. Significa que, cara, ela domina o básico. Se essa pessoa, ela consegue dominar o básico, ela vai ter muito mais capacidade de dominar coisas mais complexas, porque foi o que eu falei no último podcast. Às vezes a gente quer dominar coisas complexas, eu não consigo nem dominar o básico das coisas. Então, fica muito mais distante o excepcional, o extraordinário, a prosperidade, a abundância, os super resultados. E aí a gente às vezes confunde. Como é que eu posso ser essa pessoa maravilhosa? Como é que eu posso ser essa pessoa extraordinária? Como é que eu posso crescer? Como é que eu posso dominar o mundo sem eu ficar cansada? Sem ser a pessoa que precisa levantar toda a força, eu preciso carregar toda a força, eu preciso ser a bruta o tempo inteiro. Eu preciso dominar esses espaços o tempo inteiro. Então, eu venho cada vez mais descobrindo que existem. As pessoas gostam dessa palavra, eu tenho que ter cautela com essa palavra, mas entendam o que eu quero falar. Existe empoderamento na nossa energia feminina. Sobre a forma como a gente escolhe se vestir, e quando eu falo se vestir, não é sobre a forma como a gente expõe o nosso corpo, não é sobre vulgaridade, não é sobre eu ter muito sex appeal, eu não ganho empoderamento, pelo contrário, às vezes eu perco até credibilidade por ser em excesso essa pessoa. Mas é sobre você mostrar aquilo que eu falei, sobre você conseguir mostrar o autocuidado, você conseguir mostrar o zelo, sabe? Você conseguir mostrar harmonia. E não tem como, a gente só consegue executar bem esse papel quando a gente escolhe viver neste feminino. E aí sim, você vai batalhar, você vai sair pro mundo, você vai dar a cara a tapa, você vai fazer acontecer. Às vezes em alguma reunião, em alguma eventualidade, em algum projeto, você vai precisar um pouco mais da sua energia masculina, da sua energia fazedora. Mas a gente tem que entender que é o principal e que é o mais difícil pra mim, porque eu sou uma pessoa que eu fui crescida e movida por competição. Dentro da minha família, se eu não estou no meu estado de competição, eu não pertenço, porque a minha família sempre foi voltada a ganhar, ganhar, ganhar. Então, o tempo inteiro eu preciso me colocar em lugares de competição. Então, para eu entender que eu não estou num jogo de competição com meu marido, que eu não estou num jogo de força e que nem tudo na vida precisa ser uma competição. Até, gente, juro por Deus, até a atividade física, eu não tô fazendo com ninguém, eu tô competindo. Eu não sei relaxar. Eu não sei, tipo assim. Sabe, hoje é até engraçado que hoje eu fiz a aula de yoga e a yoga é muito bom pra mim na parte física, sobre mobilidade, sobre alongamento, sobre eu ganhar força no corpo. E hoje, como o meu punho tá machucado, a gente fez uma aula muito mais lenta, uma aula muito mais calma. Eu falei, nossa, que aula maravilhosa, porque eu não tava com pressa de executar o próximo exercício. Eu não tava preocupada se o meu exercício ia ser perfeito. Sabe assim, se eu ia ter a melhor postura, se eu tava com toda a força segurando. Foi uma aula tão foi uma energia tão feminina que eu falei assim, cara, que delícia. Eu preciso aprender a colocar mais disso na minha vida, de entender que eu não preciso competir pelo próximo movimento, eu não preciso competir pelo. Existe a competição. A competição, ela é necessária, mas ela tem hora e lugar.
E principalmente para quem vive numa relação é entender que você não está numa competição com seu parceiro. Você tem que ser fofa, sabe? E o fofa não é no sentido de, ele vai falar tudo, eu vou falar amém. Não. É só entender que ele vai fazer ele vai tirar esse peso das suas costas. Fabi, mas eu tô solteira, então bora arrumar um boy, gente. Bora arrumar um parceiro pra você compartilhar essa força. Mas enquanto você não arruma, lembra disso. Que você pode se vestir da sua feminilidade e você vai continuar sendo uma pessoa empoderada. Você vai continuar sendo uma pessoa que tem presença, que tem valor. E não é porque você fala grosso, não é porque você fala rude, não é porque você abandona, mas é pelo contrário. Porque você aparenta cuidado, porque você aparenta zelo, porque você aparenta o belo. E é isso que a gente, né, nós como mulheres, é o que a gente tem de excelência, é o que a gente entrega pro mundo. A gente entrega a beleza, a gente entrega, pensa assim, a gente entrega o cheiro das flores, a gente entrega a harmonia, a gente entrega o sorriso fácil, é isso que a gente entrega. Então é disso que a gente precisa se vestir e é neste caminho que a gente ganha o nosso espaço. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no nosso próximo Café com Joia. Tchau!